A liturgia deste domingo nos apresenta o projeto de salvação e de vida plena que Deus tem para oferecer ao mundo e aos homens, o projeto do reino. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Berry, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. E nesse domingo trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos, a nossa atividade semanal para envolver, ajudar e formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseado-se no Evangelho do dia. Comigo nesta vez está o nosso convidado, o Marco Ferrão. Bem-vindo aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Padre Chinaka. É um prazer estar novamente aqui no canal, né, falando sobre a palavra de Deus. Queria aproveitar a oportunidade, como eu sempre faço aqui, para pedir aos inscritos aí do canal para curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, para trazer mais engajamento aqui, para que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus parentes, não é? Fale para ele se inscrever no canal do Padre Chinaka para estar recebendo esses vídeos lá, usando pelo sininho, não é? E hoje, mais uma vez, vamos falar aqui de um evangelho bacana, aqui de um evangelho bonito sobre o evangelho de Mateus, né? Espero que todos vocês gostem. E como de nosso costume, vamos iniciar com a oração breve. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Amém. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje descreve o início do ministério público de Jesus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o ministério público de Jesus começa após o seu batismo por João Batista e após a retirada para o deserto, onde foi tentado pelo diabo. Quando Jesus volta do deserto, houve que João foi preso, o que o levou a transferir seu ministério para a Galileia. Assim, a primeira parte do evangelho de hoje situa o ministério de Jesus no contexto dos escritos do profeta Isaías. Mateus quer mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias dadas ao povo de Israel. E para isso, recorre a Isaías. O profeta Isaías diz que o Messias começará seu ministério na Galileia, a terra dos gentios. Quando Jesus começa a pregar na Galileia, Mateus aponta para o seu ministério como cumprimento da profecia de Isaías. Prova de que Jesus é de fato o Messias. Também vemos no evangelho deste domingo que Jesus encontra as pessoas enquanto elas fazem seu trabalho diário, comum, de pescar e consertar suas redes na praia. Eles não estavam de joelhos orando no templo ou na sinagoga. Jesus chamou esses homens por seus próprios nomes. Hoje, da mesma forma, Jesus continua a nos chamar pelo nosso nome. No Antigo Testamento, há duas belas escrituras através das quais Deus diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu, e escrevi o teu nome nas palmas das minhas mãos. É assim que Deus conhece e ama pessoalmente e intimamente cada um de nós. Jesus sempre fazia questão de encontrar e chamar as pessoas onde quer que as encontrasse. Ele conheceu e chamou Mateus, o cobrador de impostos, enquanto ele estava contando seu dinheiro. Podemos imaginar que Jesus foi uma presença poderosa para provocar uma resposta tão imediata e completa
quanto as que deram esses primeiros discípulos. Responder ao chamado de Jesus significa uma mudança radical de vida, como o que aconteceu com aqueles primeiros discípulos. Requer romper com as velhas formas de pensar e agir. Significa deixar de lado nossos valores autocentrados e assumir uma nova maneira de ver a nós mesmos e como vemos o mundo. E isso requer uma escolha, meus irmãos. Requer colocar a fé em prática, como Pedro, André, Tiago e João. Somos chamados a ser pescadores de homens. Todos nós somos chamados a ministrar e proclamar como Isaías. A angústia ganhou asas, as trevas foram dissipadas. A maneira como respondemos ao seu chamado é a medida pela qual as boas novas da salvação se espalham por todo o mundo. Os primeiros discípulos largaram tudo e partiram para seguir Jesus imediatamente. Para a maioria de nós, o chamado para seguir Jesus não foi tão dramático. Não houve um momento especial, como no evangelho de hoje, em que ele se aproximou de nós e nos pediu para sermos seus discípulos. A maioria de nós foi batizada e criada como católica na juventude. Passamos pelos movimentos de oração, igreja e sacramentos. Aprendemos o básico da doutrina cristã. E talvez depois de alguns anos de questionamento e erros, ou talvez apenas de preguiça e indiferença, chegamos a um ponto em nossa vida adulta em que começamos a levar a sério nossa fé católica. Irmãos, durante a maior parte de nossas vidas, estamos cercados pela escuridão das más notícias, a futilidade e o massacre da guerra, as misérias da pobreza, o ambiente estressante, a divisão entre raças e religiões, os conflitos além das fronteiras nacionais, os doentes deixados abandonados, os idosos negligenciados e a matança dos nascituros. De muitas maneiras, somos ofuscados por e bastante conscientes da morte em grande escala comunitária. Enquanto observamos a devastação das forças naturais, mas também em nossas vidas individuais, insignificantes de uma perspectiva mundial, mas muito importante para nós. Talvez estejamos muito ocupados, preocupados demais para reconhecer o poder e a beleza do Espírito Santo habitando em nós. Mas se não tivermos conscientes desse dom incrível, se não celebrarmos a presença do Espírito todos os dias, mesmo no meio da escuridão, e tornamos seu poder e bondade conhecidos em nosso falar, nossas atitudes e nossas decisões, então ninguém poderá reconhecer a boa nova que somos enviados a proclamar em nome de Jesus Cristo. Somos chamados a buscar e encontrar sua bondade, sua verdade, seu amor em todas as pessoas e nos conectar com elas ansiosamente. Precisamos reavaliar e entender nosso papel como igreja, conforme pretendido por Jesus. Ser o arauto, proclamador, modelo e catalisador. O diálogo e a interação constantes devem ser as marcas de nossa comunidade, trazendo mudanças e transformações contínuas, que, como disse o cardeal Newman há mais de um século, é o único caminho para a perfeição final. Não vai ser fácil, nunca é fácil. Não foi fácil para João Batista, preso e eventualmente executado. Não foi fácil para os primeiros discípulos que deixaram a segurança de seu cotidiano para seguir e anunciar. Mas isso não deve nos afastar de nossos sonhos e esforços de renovação e conversão. Fazer menos seria por egoísmo, sinal trágico de que nós ficamos preocupados apenas com nós mesmos e não com as gerações futuras, e conosco são a igreja. A mensagem de Natal ressoa todos os dias de nossas vidas. O Senhor nos envia um convite urgente para participar de um trabalho importante para levar a luz às trevas. O reino está próximo. E esta é, de fato, uma boa notícia. Muito obrigado, Marco. Com certeza,
A minha pergunta estava chegando nessa parte, a sua última frase, né? O reino está próximo, que é principalmente a mensagem de Jesus, né? Arrependei-vos, por isso o reino de Deus está próximo. Isso a gente pode falar aqui também, é a mensagem do Natal, né? E nessa leitura que acabamos de ouvir, né, Mateus 4, 12 a 17, Jesus pregou isso no tempo de João Batista. O reino de Deus está próximo. Ainda, como é que podemos ouvir bem, entender essas palavras no nosso dia a dia de viver como fosse que esse reino de Deus parece longe, esse reino de Deus parece que não vai chegar, esse reino de Deus parece que já demorou bastante. O reino de Deus está próximo. Como é que podemos entender hoje a nossa época, a nossa língua, no nosso contexto? Olha, Patinal, por muitos anos, né, como leigo, eu também achava exatamente uma interpretação mais literal dessa pergunta, né? O reino está próximo, então quer dizer que pode ser amanhã, vai ser depois, mas já faz 2000 anos que a gente está esperando o reino e isso não acontece. Vejam, a frase "o reino de Deus está próximo" fala justamente da presença do reino de Deus através da pessoa de Cristo em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Somos nós que devemos buscar esse reino. E esse reino, em certa parte, ele está em nós. Então, quando Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo, né, que o reino está próximo, ele está dizendo exatamente isso, né, que essa grandeza espiritual deve ser buscada, ela deve ser endireitada e colocada em prática todos os dias para que o reino se faça presente. Porque não, ele não pode ser algo tão distante como você falar, olha, o reino vai chegar daqui a 2000 anos, daqui a 3000 anos é certeza. Ele não pode ser algo tão, como é que eu posso dizer, tão sem corpo, né, tão insubstancial, porque ele não é. Quando se nós falamos, quando o padre fala isso, quando o bispo fala isso, quando o papa fala isso, quando Jesus Cristo diz o reino está próximo, ele de fato ele está a um alcance da gente, ele está a uma oração da gente. E para que a gente alcance esse reino, a gente precisa fazer exatamente o que Jesus falou para que a gente fizesse: amar o próximo. Esse é o ministério total, é o ministério total de Jesus Cristo, o amor. Sem amor você não vai conseguir nada, com amor você alcança o reino. Por quê? Porque o reino está muito próximo da gente. É uma questão de amor, é uma questão de delicadeza, é uma questão de sutileza, é uma questão de serviço, não é? Nós temos que se colocar a serviço do reino, a serviço de Jesus Cristo, a serviço da igreja. Para quê? Para que essa forma o reino chegue a nós e a gente esteja preparado para ele. O reino, mais uma vez, ele está de fato, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Padre Shinak, mas ele está próximo justamente por causa disso, porque só depende de nós para alcançar. Ele está a um esticar de mão para alguém necessitado na rua. Ele está a uma oração bem feita de você. Isso é o reino que está cada vez mais próximo da gente. Obrigado, Marco. Olha, o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo isso já está no nosso alcance. Já está na vida de cada pessoa, ao nosso redor. Isso é o reino de Deus, está próximo à nossa época, no nosso tempo. Então, ouvindo essas palavras de Cristo, é para entender que, olha, a hora de fazer o bem, de viver a vida para o reino é agora, agora, porque já esse reino está no meu alcance. Muito obrigado, Marco, pela sua resposta, né? Deus abençoe, pela sua Amém. reflexão que você deixou aqui ah, bem feita. O pessoal escutou sua reflexão e eu acredito que já está todo mundo satisfeito, né, com a mensagem do dia. Que Deus te abençoe. E você, se você tiver alguma coisa para acrescentar um pouquinho mais, para fecharmos a reflexão deste dia. Ah, padre, eu tenho uma palavrinha aqui.
né? Estamos quase terminando o mês de janeiro, né? Celebrando duas dimensões marcantes da caminhada, né? Nesse mês, a paz, né? Natal e o primeiro dia do ano, né? E a unidade, semana de oração que estamos vivendo, né? Nesses dias rezamos pela unidade, em comunhão com todos os nossos irmãos cristãos que a história separou. Em dezembro e início do ano, rezamos pela paz, em comunhão com todos os cristãos que erguem os olhos para aqueles que chamam Deus. Devemos desejar esta unidade e esta paz, porque sofremos todos da separação e dos conflitos de várias ordens. Mas se a unidade e a paz permanecerem apenas como votos, quem os realizará? Não é? É preciso decidir e fazer a unidade. A palavra, gestos, caminhadas que unem, que congregam, né? Isso tem um nome, reconciliação. É preciso decidir e fazer a paz. Há mãos estendidas, olhares benevolentes, escutas atentas, palavras apaziguadoras, né? Julgamentos compreensíveis. Isso tem um nome, perdão. Né? A unidade e a paz, podemos desejá-las. A reconciliação e o perdão deve ser um dever de todo cristão. Muito bem, muito obrigado. A reconciliação e o perdão é um dever de cada cristão. Isso também está dentro da mensagem de arrepender, né, de converter, para abraçar esse reino de Deus que está às nossas portas. Obrigado, Marco. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, continue nos dando força, nos apoiando no nosso canal, dando like, comentando, deixando o nosso canal bem engajado. Que Deus abençoe vocês por essa semana que já vamos iniciar neste dia domingo. Continue compartilhando os nossos conteúdos para que outros possam chegar a conhecer as nossas obras. Deus abençoe vocês. Quero agradecer mais uma vez para o Chinaka pelo convite, por dar a oportunidade de me expressar sobre temas tão relevantes e importantes da nossa vida espiritual. A vocês que nos acompanham até aqui, faz como o Padre Chinaka diz, dá um curtir no vídeo aí, compartilha ele com seus amigos, né? Deixa um comentário para a gente. Às vezes esses comentários podem virar um novo vídeo, sanando dúvidas ou até mesmo por questão de sugestões, não é? Então, fiquem sempre atentos aí no canal do Padre se inscrevam lá, ativem o sininho para receber esses vídeos, que vai ter sempre bastante coisa legal aí sobre a nossa fé para fazer uma boa orientação espiritual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.